19º volume da obra. O mundo é um vulcão em ruínas, por isso tudo se acaba, tudo se transforma. Hoje, todos sabendo por que foram parar aí nesse vulcão assombroso, misterioso e enigmático, nesse vulcão de fogo do elétrico e magnético. A eletricidade é fogo. Foram parar aí dentro desse mundo e se tornaram seres devoradores, seres em ruínas, e por isso tudo se acaba. Então, hoje cientes do porquê destinada, desta vida medonha. Medonha sim, por ser de sofrimentos, de tormentos e aborrecimentos. Enfim, expostos aí a todas as ruínas, a todas as doenças e a tudo de ruim. Hoje, todos sabendo o porquê deste vulcão de matéria e que as crateras são os seres que o habitam, em movimentos, em confusão, em sofrimentos, em tormentos. Por isso, o desespero é grande. Quem vive dentro de um vulcão como esse não tem sossego. Aborrecimentos por todos os lados, por todos os cantos, contrariedades, preocupações, enfim. Quem vive dentro de um vulcão vive se cozinhando, e quem vive se cozinhando vive se acabando, até ficar cozido de uma vez e se acabar. E hoje, sabendo e conhecendo o porquê desse vulcão de fogo, fogo de dia e fogo de noite, porque a eletricidade é fogo, e tudo isso é um conjunto, uma formação elétrica e magnética. E assim, hoje, todos sabendo por que estavam aí perdidos, vivendo assim dessa maneira, sofrendo sempre sem saber por quê, morrendo sem saber por quê. Hoje, todos sabendo o porquê desse vulcão e o porquê dessa vida, que dentro desse vulcão ninguém pôde dar solução. Um sofredor nunca pôde saber o porquê que se formou em um sofredor. Um sofredor nunca podia dizer por que nasceu aí. Não sabia o porquê que nasceu aí para sofrer e viver de experiências, viver de pesquisas, viver de aventuras, viver nessa agonia infernal, nessa dúvida dia e noite, na incerteza dessa vida incerta, dessa vida provisória. Então, ninguém nunca pôde dar solução, nem podia dar solução daquilo que não viu fazer, nem viu como foi feito. Quando aí nasceram, encontraram tudo feito. Então, tinham que viver na dúvida de tudo, desconfiando de tudo, na incerteza de tudo, com medo de tudo, vivendo nessa agonia infernal e dizendo: é verdade, habitamos em um mundo sem saber o porquê dele e sem saber o porquê que aqui nós habitamos. Algum dia, todos hão de ter solução. E a solução chegou, está aí em suas mãos, como sabem, como conhecem o porquê desse vulcão, a origem desse vulcão, o princípio desse vulcão e o fim dele, o fim de tudo e o fim de todos. Todos de regresso ao seu verdadeiro mundo de origem. Agora, para alcançar a vidência racional, é ler e reler, para se desenvolver racionalmente e nascer em si mesmo e em todos a vidência racional. Lendo poucas vezes, não dá para se desenvolver racionalmente. Então, é preciso persistência na leitura para se desenvolver racionalmente pela persistência na leitura e nascer em si mesmos a vidência racional, a vidência do seu verdadeiro natural de aparelho racional. E daí, vendo tudo quanto é de racional, noite e dia, dia e noite. Mas é preciso a persistência na leitura. Se não houver a persistência, nada feito,
porque não há o desenvolvimento racional. Muitos querendo ser, sem fazer por onde. Muitos querendo adquirir, sem fazer por onde adquirir. Seja obediente e conheça as regras racionais que aí estão para adquirir a vidência racional. Não é ler assim, superficialmente, e querer obter aquilo que não está pronto para obter, a vidência racional. Tem que ler e reler para melhor entender, para melhor se esclarecer, para melhor sentir, para melhor saber, para melhor se desenvolver racionalmente e nascer em si mesmos a vidência racional. É com calma que se adquire tudo, e não com precipitação. O precipitado lê superficialmente por ler, não tem um amadurecimento preciso e já quer obter aquilo que não fez por onde obter, que não está preparado por não conhecer. Conhece sim, superficialmente, e já quer obter a vidência racional e estar desenvolvido sem procurar se desenvolver. Tem que ler e reler para se desenvolver racionalmente. Olha como já esqueceste tudo que vem para trás. Olha como passou desapercebido tanta coisa. Quer dizer, leu, esqueceu e nada sabe, está na mesma. Para saber é preciso ler e reler e ter a persistência na leitura para se desenvolver racionalmente e adquirir a vidência racional. Tudo é com o tempo. Não é nesse insignificante tempo que já pode sentir o que leu, porque neste insignificante tempo esqueceu o que leu. Então, é preciso ler e reler, muitíssimamente, ter persistência para se desenvolver racionalmente e adquirir a vidência racional. O papagaio é assim mesmo. Tudo para aprender é preciso a persistência. Se não houver persistência, não aprende coisa alguma. Mas tem papagaios que, nem sabendo que os papagaios são assim, leem superficialmente e já querem, de imediato, obter a vidência racional. Não, papagaio. É preciso a persistência. Ler e reler. Ler e reler para se desenvolver racionalmente, para sentir o conhecimento racional. E no sentir, então, está aí se desenvolvendo, porque está sentindo. Pois não sentiste? Leste superficialmente. Não sabes que todos os papagaios são assim? Para aprender as coisas é preciso a persistência de todos os dias. O beabá, que é o beabá, custa muito na cabeça entrar. Quantos anos ficam estudando nas escolas para se preparar? O que é preciso? A persistência nos livros, a persistência na leitura para alcançares o que desejas, para te preparares para aquilo que desejas. Então, tudo é assim, papagaio. Mas os papagaios são assim mesmo. Os papagaios mais rudes, que leem poucas vezes, superficialmente, não podem entrar no âmago racional. Para entrar no âmago racional, é preciso ler e reler, ter persistência na leitura, depois dizer, eu sou racional. Então, entrar no âmago racional é entender, compreender, se desenvolvendo para saber expor, saber falar, saber contar. Mas para isso é preciso persistência diária, não é ler superficialmente. Leu os livros todos, mas não sabe nada, porque leu superficialmente e ficou na mesma. Então, papagaio, tudo para aprender é preciso persistência, é preciso tempo necessário. E assim, tem muitos que querem ser sem fazer por onde. Ainda tem coragem de dizer, eu estou custando adquirir a vidência racional. Esquece que leu superficialmente, poucas vezes e ficou na mesma. Tem que ler
e reler papagaio. Então, não sabe que o animal é assim mesmo? Custa aprender as coisas? Tem papagaio imprudente, lê tudo superficialmente até chegar ao fim e, por ler superficialmente, chega ao fim e esquece tudo o que leu, não sabe coisa alguma. Não, assim não, papagaio. Você sabe que todo bicho, para aprender as coisas, é preciso a persistência na leitura. Para se formar em qualquer coisa e do encanto, quantos anos leva para o estudante, com aquela persistência noite e dia, para se preparar para poder se formar nisto ou naquilo? E assim é a vidência racional. É preciso conhecer e sentir o que é racional para adquirir a vidência racional, para estar preparado para adquirir a vidência racional. Não estando preparado, não adquire. Tem que ler com atenção. Não é ler por ler, não é ler por obrigação, e sim ler como um dever em benefício próprio. E assim, tem papagaios imprudentes que querem ser sem fazer por onde. O beabá, que é o beabá, custa, e como custa na cabeça entrar, que fará um conhecimento destes de cultura racional. Cultura não se adquire assim, só no ler superficialmente. Não. O bicho é assim mesmo, confuso. Isso é do bicho, nem vendo as coisas como são. Tem que ler todos os dias e muitas vezes. Livro nas mãos, o melhor passeio, a melhor distração e a melhor devoção é o livro na mão. E assim, quem quiser ser, tem que fazer por onde ser. Então, a ordem é ler e reler, ler e reler, ter persistência na leitura para se desenvolver racionalmente e, depois de desenvolvido, nascer a vidência racional na pessoa. Mas é ler com atenção, com convicção, sentindo o conhecimento racional para ser um racional. Mas tem bicho muito confuso. Ah, já li tudo, mas ainda não me nasceu a vidência racional. Você já leu tudo, mas esqueceu tudo que leu. Leu superficialmente. Tem que ler e reler para se desenvolver racionalmente, porque tudo que leu, leu superficialmente. Para se desenvolver, é preciso a persistência na leitura, ler e reler, ler e reler. Mas o animal, como sempre, por ser animal, fala assim inconscientemente. Ah, eu já li tudo e não alcancei a vidência racional. Ora, se não alcançou a vidência racional, é porque leu superficialmente. Leu a título de curiosidade. Quem lê a título de curiosidade não sabe coisa alguma, não sabe nada e não adiantou nada. Então, culpado quem é? É quem não lê como deve ler. Ler e reler para se desenvolver racionalmente. Mas o inconsciente sempre procede assim. Lê superficialmente, chega no fim e não adiantou nada. Então diz, ah, eu li tudo e não adquiri a vidência racional. Você leu superficialmente a título de curiosidade e não de adquirir a vidência racional. Para adquirir a vidência, é preciso ler e reler para se desenvolver racionalmente. Assim se dá com os curiosos, com os supersticiosos, com os desequilibrados, com os inconscientes. Então, não sabem que tudo para aprender é preciso persistência? O que adianta ler assim, desta maneira, a título de curiosidade? Não adianta nada, porque chega no fim e não sabe nada. O curioso é assim, supersticioso, é cheio de superstições. Não sabe as coisas, não conhece as coisas. Leva tudo a título de curiosidade e superficialmente. Daí não adiantando nada, porque não sabe nada. Depois ainda tem coragem de dizer,
eu já li tudo e não adquiri a evidência racional. Não adquiriu porque você está faltando consigo mesmo. Leia e releia. Como é que quer, em tão pouco tempo, ficar possuído e senhor de uma cultura tão elevada, sem procurar conhecer como deva fazer, seu inconsciente? Para saber e conhecer, é preciso ler e reler. Ler e reler com persistência na leitura e não ler superficialmente para depois, no fim, ficar na mesma, como coisa que fez por onde e não alcançou. Não está vendo que essa é uma cultura muito elevada? É cultura racional? Então, você quer ficar senhor desta cultura em pouco tempo, lendo assim superficialmente, seu idiota? Tem que ler e reler, para sentir e saber, conhecer e se desenvolver racionalmente, para depois de desenvolvido, nascer a evidência racional naturalmente. Mas o inconsciente é assim mesmo. Lê superficialmente e, no fim, quer ser aprovado racionalmente. És um reprovado racionalmente, por leres a título de curiosidade e superficialmente. Então, se és um reprovado racionalmente, é porque de cultura racional não conheces coisa alguma. Como é que queres ser beneficiado pela evidência racional sem conhecer o que é cultura racional? Como podes ser beneficiado? De forma alguma. E se és um reprovado, para não seres reprovado, o que deves fazer? Ler e reler com persistência na leitura, para se desenvolver racionalmente. Saber, conhecer e sentir o conhecimento racionalmente, para então ser aprovado racionalmente. Estes, assim, são os verdadeiros idiotas, verdadeiros inconscientes, verdadeiros papagaios que não sabem o que dizem e não sabem o que falam. Querem ser aprovados racionalmente sem estarem em condições de aprovação. Faça por onde, como os demais. Livro nas mãos, como os demais. O melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos. Na cultura do animal racional, se não estiver preparado, não passa nos exames. E é uma cultura inconsciente, uma cultura de animal, que fará numa cultura destas, que é muito mais elevada do que a cultura do animal racional. Esta é a cultura racional. E aí está a luta do inconsciente que não sabe o que diz. Quer ser aprovado racionalmente sem estar em condições de ser aprovado e ainda reclama como se tivesse razão. Isto só mesmo de animal, de bicho das trevas, incompreensível, de entranhas duras, de entranhas em trevas, do animal inconsciente que quer ser sem fazer por onde ser. É a mesma coisa que querer ser engenheiro sem fazer por onde ser, querer ser médico sem fazer por onde ser, querer ser diplomata sem fazer por onde ser. Se aí na cultura do animal tem que estudar tanto, estudar toda a vida para, no fim, ficar na mesma, que fará o conhecimento racional, a cultura racional. Agora leu superficialmente e, no fim, eu já li tudo e não me nasceu a evidência racional, estou esperando. Como coisa que se preparou para nascer a evidência racional, para receber a evidência racional. Leu superficialmente a título de curiosidade para saber o que é o assunto, e não para se preparar racionalmente para obter a graça da evidência racional. Bicho das trevas, para que sejas aprovado racionalmente, para que tenhas conhecimento e convicção lógica do que é cultura racional e daí nascer a evidência racional em si mesmo, leia e releia o conhecimento racional muitas vezes. Mas
os bichos são assim mesmo, muito apressados. Querem logo ser e obter isto e aquilo, sem estarem preparados e em condições de serem aprovados, para receberem as graças merecidas. A graça da cultura racional é a vidência racional. Para ser aprovado racionalmente, é preciso que conheçam o que é cultura racional. E para conhecerem, tem que ler e reler. Ler e reler com persistência na leitura. Muita persistência na leitura do conhecimento racional. Para então, ter convicção do que é cultura racional, estar desenvolvido racionalmente e ser aprovado racionalmente. Uma vez aprovado, nasce então a vidência racional. Mas o bicho sempre foi assim mesmo, sempre querendo ser isto ou aquilo, sem ter conhecimento ou competência. O bicho sempre foi muito pretensioso, soberbo e orgulhoso. Então diz o bicho: "Ah, eu já li tudo, mas não vi nada. Ainda não adquiri a vidência racional." Então, para esses bichos que assim procedem, que leem inconscientemente, que leem superficialmente a título de curiosidade, estão aí as respostas para esses bodes do deserto. Bode do deserto é aquele que quer com a sua cantiga dominar. Então, o bode leu tudo a título de curiosidade e não dominou nada. Com a sua cantiga ficou na mesma. Mas esse conhecimento não é conhecimento para bode do deserto. É para quem não pensa como bode. Agora, no mundo, o estrelato racional. Parecem estrelas, mas não são estrelas, e sim a luz racional. Então, todos estão vendo essas luzes ofuscantes que diminuem e aumentam, dando a conhecer que não são estrelas, e sim a luz racional. Esse grande estrelato de luzes racionais dá a impressão aos que não prestam atenção que sejam estrelas, mas não são estrelas. Por isso, são móveis, são ofuscantes, aumentam e diminuem, chamando a atenção de todos com esses movimentos que são luzes para despertar a atenção de todos, e não estrelas. Então, muitos, no princípio, julgavam que eram estrelas, e hoje estão vendo que não são estrelas. Por isso, tem esse movimento de aumentar e diminuir para chamar a atenção de todos. Assim, todos sendo iluminados pela luz racional, pelo estrelato racional, para que todos tomem a sério e levem a sério a fase racional e o conhecimento racional, o conhecimento de cultura racional, do mundo racional. Então, esse estrelato é a propaganda do conhecimento racional, a propaganda da cultura racional, a propaganda da imunização racional, para que todos prestem atenção e levem a sério o que é de sério. Hoje, ninguém duvidando mais da propaganda divina, da propaganda do além, da propaganda do mundo racional. As provas e as comprovações aí estão, porque todos estão vendo a luz racional, dentro de suas casas e em todos os lugares. A luz racional, a luz verdadeira, divina, por ser a luz do mundo racional, ou do Éden racional. Hoje, o término das confusões, o término dos confusos, que no princípio ficaram confusos, mas hoje estão vendo que a confusão era de si mesmos e não do conhecimento. No princípio, por serem confusos, por virem da fase confusa, da fase de animal racional, onde tudo era confuso e todos viviam confusos, quando entrou a fase racional, o conhecimento racional, como estavam acostumados a confusões, começaram a fazer confusões numa coisa onde não existe confusão. Hoje estão cientes
Estão vendo e sabendo que no conhecimento racional, na cultura racional, não existe confusão. Confusão é do próprio confuso, pois, no princípio, nem todos fizeram suas confusões. Hoje, arrependidos, o que não é para menos, por terem conhecimento profundo e alcance racional do conhecimento de cultura racional. Mas tudo no princípio é assim mesmo. No princípio, o animal racional foi duvidando. O animal racional sempre duvidou de tudo. O animal racional sempre desconfiou de tudo, até de si mesmo. O animal racional sempre fez confusão daquilo que não conhece, até que conheça para então libertar-se das confusões. Foi o que se deu no princípio com muitos. Hoje arrependido e dizendo: é verdade, perdi tempo com as minhas sábias burrices do nada. Perdi foi muito tempo. Hoje estou arrependido do tempo que perdi com as minhas confusões, com as minhas interpretações, que, por não conhecer, julgava ser o que não era, pensava ser o que não era. Hoje estou ciente, pelo conhecimento racional, do porquê nós éramos assim, do porquê nós estávamos assim. As confusões sempre partiram mesmo dos inconscientes, que por estarem na fase inconsciente, ou por serem remanescentes da fase inconsciente, é que julgavam tudo a seu modo de ver, ao seu modo de analisar. Estavam numa fase de experiências e quem vive de experiências vive confuso. Quem vive de experiências vive duvidando de tudo. Quem vive de ilusões vive confuso, vivendo duvidando de tudo, desconfiando de tudo. Quem vive de aparências, em confusão sempre, vive duvidando de tudo sempre, desconfiado de tudo sempre, vivem com medo de tudo sempre. Quem vive de sonho, a mesma coisa, e quem vive de artes também. Tudo, por a base de tudo isso, será base inconsciente. Então, o inconsciente vive nessa agonia sempre, como sempre viveram nessa agonia profunda, nessa agonia sem solução, porque nunca tiveram solução de coisa alguma. Por não terem solução de coisa alguma, viviam assim, igual a bichos. O bicho é que tem medo de tudo, desconfia de tudo, duvida de tudo, faz confusão de tudo, por viver nessas condições, vagando em um mundo que não sabe o porquê dele. Hoje, todos sabendo o porquê eram assim, todos sabendo o porquê viviam assim dentro dessa fase inconsciente, a fase de animal racional. O animal racional, por viver de experiências, por viver de pesquisas, por viver na incerteza de tudo, tinha mesmo que assim ser. Duvidar de tudo, desconfiar de tudo, na dúvida de tudo. No princípio, por não conhecerem o conhecimento racional, procediam assim, com as suas dúvidas, com as suas desconfianças, com os seus manejos de inconscientes, com os seus manejos de animais. Agora, muitos arrependidos pelo tempo que perderam, dizem: é verdade, antes tivesse tomado conhecimento há mais tempo. E assim, agora entra o mundo na maior e melhor fase de todos os tempos, a fase racional, a fase consciente, a fase do verdadeiro enobrecimento racional. A luz racional iluminando todos noite e dia, e todos vendo-a tão naturalmente e dizendo: agora sim, sabemos que estamos sendo iluminados pela luz racional, porque estamos vendo-a dia e noite. Assim, consagrados racionalmente, e consagrando a cultura racional pelos testemunhos das provas e das comprovações que todos gostam de sentir e de ver, para melhor convicção terem, para melhor se basearem, para melhor concretização de todos. Hoje,
todos felizes e contentes por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e dizendo: é verdade, até que enfim o mundo entrou no seu verdadeiro rumo certo, o rumo racional. Hoje, com as modificações que todos fizeram, que muitos estão fazendo e que todos farão, não há mais nenhum restinho de dúvidas. Tudo claro, tudo lapidado racionalmente, tudo esclarecido para o bem verdadeiro e para a felicidade verdadeira de todos. Todos em marcha firme, coesos racionalmente e dizendo: é verdade. No princípio, foi uma coisa que, pelo nosso atraso, não podíamos avaliar o que fosse a imunização racional. Pensávamos que era uma brincadeira de um tolo que quisesse fazer os demais de tolos. E hoje estamos cientes, comprovadamente, que é a coisa mais importante que existe no mundo, a coisa mais séria que existe no mundo, a cultura racional. O bicho é assim mesmo, e enquanto não conhece as coisas, faz aquele cavalo de batalha. Será que isto é o que dizem? Será que a verdade das verdades chegou no mundo? Será que na cultura racional está a definição da vida e do mundo? E assim, o animal conjecturando o seu modo de ver, com uma infinidade de serás. Hoje diz: é verdade. Quanto tempo perdido com a minha ingênua sabedoria! Ingênua sim, por ser o saber do nada, que aparentemente vale tudo e verdadeiramente não vale nada. Hoje tudo cristalino, hoje tudo é racional. Hoje sabemos o que é racional. Hoje sabemos o que é animal racional. Hoje temos todas as definições e comprovações claras, perfeitas e cristalinas das duas fases. A fase de animal racional, a fase inconsciente, e a fase racional, a fase consciente. Hoje somos racionais, por estar aí a fase racional, o maior tesouro da humanidade, o maior brilho de honra racional. Hoje sabemos o que somos, o porquê que assim somos e o porquê o mundo assim é. Hoje temos o verdadeiro contexto em nossas mãos. Acabaram-se as dúvidas. Não há mais dúvidas a fazer. Tudo é racional. E racional tudo é. Hoje enxergamos tudo tão diferente do que enxergávamos. Hoje vivemos a vida racional. Hoje estamos no ponto justo e certo da vida consciente e, por assim ser, tudo dando certo na vida de todos. Hoje, todos alcançaram o maior ponto culminante ao candorado racional. E assim, tudo se multiplicando racionalmente, tudo entrando em forma racional equilibradamente. O mundo, na fase de animal racional, estava em mau termo, e por isso todos eram vítimas do mal. Hoje, o mundo em bom termo, por estarem dentro da fase racional, a fase do verdadeiro equilíbrio do aparelho racional. Então, hoje estão vivendo florindo, sorrindo de satisfação. Na fase de animal racional, estavam inglorificados e chorando de insatisfação. Hoje, o povo com o maior tesouro em mãos de todos os tempos, a cultura racional. Hoje, falam na fase racional, porque conhecem a fase racional e o porquê da fase racional. Hoje, a música da vida é racional. A ciência é racional. Hoje só se fala no mundo racional. Hoje, todos só contam com o mundo racional para tudo, e por isso recebem todas as orientações precisas no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, para o equilíbrio de todos racionalmente. Mas, no princípio, magnetizados como estavam, ligados ao fluido magnético, tinham que ser como eram, confusos. Muitos, por serem confusos demais, desistiam até de viver.
e hoje estão vendo quanto tempo perderam. Quem nasce em um mundo sem saber por que nasceu, tem mesmo que ser confuso, porque nasceu dentro da confusão, no meio da confusão. Na fase de animal racional, tinham que ser assim, por a fase ser uma fase inconsciente. O inconsciente é um desregulado, é um desorientado. E assim, vejam quanto tempo de lutas perdidas para se lapidarem. Agora, chegou no mundo a verdadeira solução do porquê do mundo assim ser, que era o que todos viviam ansiosos para saber, para terem esta solução do porquê da causa e da razão desse mundo ser como é. A ansiosidade de todos era muito grande, porque ninguém estava satisfeito com os pareceres de muitos, onde não existia base nem lógica. E por isso, os mistérios continuavam por serem solucionados e os enigmas também, por serem solucionados. Encerravam tudo em mistério. Ninguém tinha solução. Encerravam tudo no infinito. Ninguém tinha solução. E por ninguém ter solução, vivia satisfeito com os pareceres apresentados de soluções sem pé e sem cabeça. Muitos acreditavam que nunca haveriam de ter uma solução definida, perfeita e clara, porque o mundo já vem assim de veteranas eras e de longos séculos. Então diziam: o mundo é muito velho, é muito antigo, e ninguém nunca deu solução, porque a vida é esta mesma. E assim, muitos, por fim, já julgavam que o mundo não passaria disso. Outros já pensavam diferente e diziam: há de chegar o dia de todos terem conhecimento da solução verdadeira deste mundo que habitamos. Esta vida é uma vida de multiplicações, de transformações e modificações, que há de chegar o dia da humanidade saber e conhecer o porquê da razão do seu ser e o porquê da razão da existência deste mundo. Muitos pensavam que com o tempo chegaria a solução. E está aí a solução, em mãos de todos, do porquê dessa degeneração ou deformação racional. Então dizem: esta deformação é racional, e por isso somos animais racionais, mas racionais degenerados. Somos como somos, imperfeitos e com vários defeitos. Então, a origem deve ser racional, porque racional é uma coisa pura, limpa e perfeita. Com o tempo, todos vão conhecer a verdadeira origem, vão saber por que o mundo caminha para um desenvolvimento muito grande, e com este desenvolvimento, com o tempo, virá o conhecimento de todos, a solução da origem do animal racional e a solução da origem dessa deformação racional. Passaram-se os tempos e a solução chegou. Hoje, aí em mãos de todos, a definição completa de formação, a definição do porquê todos assim são e do porquê o mundo assim é. Hoje, todos de posse do conhecimento básico racional, dando a definição do porquê da origem de racional. Daí, todos cientes, claramente, do porquê que assim ficaram, do porquê o mundo assim é, do porquê da geração, criação e formação dessa deformação racional. Hoje, todos cientes do porquê ficaram sendo filhos de uma serpente. Serpente é a terra, que gera todos, cria todos. Todos reflorescem em cima dessa serpente e depois são destruídos por ela. Hoje, todos sabendo o porquê ficaram nessas condições. Porque a serpente cria os filhos e depois come-os. Assim é a terra. Cria os filhos e depois devora os filhos. Então, hoje, todos cientes do porquê chegaram a ficar nessas condições, de serem filhos de uma serpente. Serpente esta que ninguém nunca deu solução. Nunca ninguém soube por que eram filhos desta monstruosidade. E se bem pensavam,
falavam que a terra os cria e a terra os come, esquecidos de tudo e dizendo: nós somos filhos de uma serpente. Esta serpente nos cria e depois nos come. Qual a razão dela? Ninguém sabia responder. Por que nos tornamos filhos desta serpente? Ninguém sabia responder. Por que nós fomos feitos assim nestas condições? Ninguém sabia responder. De onde tudo isto veio? Ninguém sabia responder. Como foi feita esta serpente? Ninguém sabia responder. Como se formou e se criou esta serpente? Ninguém sabia responder. Só sabiam que eram filhos de uma serpente que criava a todos e comia todos. Então dizia outro: que barbaridade! Por que nós somos filhos de uma serpente? Ninguém sabia responder. Tudo isso agonizava. Todos esses mistérios que ninguém sabia desvendar. Mistérios esses de que todos falavam como papagaios, mas a realidade ninguém sabia dizer. Então, os mais estudiosos da natureza é que ficavam chocados e incomodados com essa situação sem solução, e perguntavam uns para os outros: por que somos assim? O mais sábio não sabia responder. Por que a terra é assim? Ninguém sabia responder. São mistérios que ainda estão para serem desvendados. E assim, sempre tudo se manteve dessa maneira, sem solução de coisa alguma. Então perguntava outro: por que a serpente nos fez assim? O outro respondia: isto são mistérios da natureza. Então ficava tudo em mistérios, como sempre tudo ficou. Ninguém sabia solucionar a razão de assim serem, a razão dessa vida provisória. Ficavam os mais estudiosos sobre a natureza numa agonia louca, porque queriam saber a razão de tudo e ninguém sabia esclarecer. Só sabiam que os mistérios eram indesvendáveis. Ninguém sabia o porquê da razão da existência dessa serpente, que é a fábrica de gente, é a fábrica dos animais racionais, dos animais irracionais e dos demais. Então dizia ainda outro: isto são mistérios que ninguém nunca vai desvendar. E assim, por mais que estudassem, nunca encontravam solução, como nunca encontraram, tornando tudo misterioso. Ainda mais dizia outro: é verdade, estuda-se tanto para, no fim, nada sabermos, porque estão aí os mistérios para serem desvendados e não há quem os desvende. Nosso estudo vale muito, mas só para um paliativo, porque não pode explicar a razão dos mistérios, não pode desvendar os mistérios, não pode esclarecer nada sobre a razão do nosso ser e a razão do mundo assim ser. Portanto, toda essa nossa sabedoria não passa de um paliativo, uma matemática sem pé e sem cabeça, porque não define coisa alguma. Esta nossa matemática mantém os mistérios, porque não sabe desvendá-los, porque o mundo é um enigma e ninguém sabe desvendá-lo. Então, o que adianta esta nossa matemática? É um paliativo para uma satisfação sem justificação das coisas, porque não justifica coisa alguma. E assim, vivendo nessa inconsciência, nessa longa fase de animais racionais, usavam essa inconsciência e, por isso, por serem inconscientes, é que coisa alguma de certo sabiam esclarecer. Os mistérios sempre aí permaneceram como uma rocha indesvendável, e por isso perguntavam uns para os outros: qual a razão dos vegetais? Ninguém sabia responder. Qual a razão da água? Ninguém sabia responder. Qual a razão dos animais? Ninguém sabia responder. Como tudo isto foi feito? Ninguém sabia responder. Então, ficavam nessa matemática sem base para se basearem, e sem lógica, como um paliativo, para ver se, com o tempo, alcançavam algum equilíbrio. E tudo ao contrário.
sempre multiplicando o desequilíbrio. Daí as confusões entre todos, as discussões entre todos, as brigas entre todos, as contendas entre todos, as guerras entre todos. Então, o que adiantou tudo isso? Toda essa matemática, toda essa filosofia? Adiantou muito para a lapidação do animal racional. Adiantou somente para lapidá-lo, e não para desvendar os mistérios, os enigmas, a eternidade. Agora, todos com todos esses esclarecimentos em mãos, a definição do mundo e sua criação, a definição de tudo e de todos, a definição do porquê assim são, a definição do que eram antes de assim serem, a definição da causa que deu origem a assim serem, e a origem da causa de todos esses feitos que aí estão. Hoje, tendo a definição de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, porque a matemática nunca pôde solucionar a razão da vida e a razão dos seres. Sempre foi um paliativo para a lapidação do animal racional. E por isso, com toda a matemática, a confusão sempre se multiplicou. Com toda a matemática, o sofrimento sempre se multiplicou. Com toda a matemática, o desequilíbrio sempre se multiplicou. Então, a matemática não passou de uma fórmula para lapidação do animal, como as filosofias científicas. Tudo isso engendrado e formado para a lapidação do animal racional. Somente para a lapidação, e não para a solução geral da definição do ser racional, ou de ser racional. Hoje, todos com todas as soluções em mãos, do porquê de todos esses mistérios que existiam e agora não existem mais, e de todos esses enigmas que existiam e que agora não existem mais, por estar aí a solução da origem de toda essa formação. Hoje, todos de parabéns, por terem em suas mãos a solução perfeita dessa situação, dessa deformação da origem de tudo e de todos. E assim, completos com o conhecimento racional, sabendo o porquê viviam na categoria de animal, sabendo o porquê de serem animais, sabendo o porquê dessa fase inconsciente de animal, e dizendo: é verdade, agora toda a solução em nossas mãos desta deformação racional. Parecia que sabíamos muito, mas aparências não são verdades. Sabíamos tanto, mas vivíamos de aparências. Sabíamos tanto, mas vivíamos de ilusões. Sabíamos tanto, mas vivíamos de sonhos. Sabíamos tanto, mas vivíamos de experiências em experiências. Sabíamos tanto, mas vivíamos de aventuras. Hoje, chegamos à conclusão de que todo esse saber extraído do nada foi para a lapidação deste tudo aparente, que surgiu do nada e acaba em nada. E qual é o valor do nada? Nada. Então, o que adianta a luta do nada pelo nada? Não adianta nada. Então, hoje, está comprovada a nossa inconsciência, a nossa incapacidade, por estarmos na categoria de animal. E o animal, por ser animal, é inconsciente. Vivíamos nesta inconsciência profunda, sonhando e pensando que sabíamos muito. Sabíamos muito era falar como o papagaio, e por isso o papagaio só fala aquilo que aprende. Aprendendo muito, fala muito. Aprendendo pouco, fala pouco, e não aprendendo coisa alguma, não sabe falar. Vivíamos neste estado inconsciente, e por sermos inconscientes, sofrendo sempre, pensando sempre sermos o que nunca fomos, e por assim pensarmos, aí estava sempre a arrogância, a prosa, a vaidade, e daí tudo em contradição com o que pensávamos que éramos. Vivemos aprendendo sempre até morrer, e sem concluir o verdadeiro saber.
vida de sonhos, vida de ilusões, vida de iludidos, vida de influências. Hoje estamos cientes que tudo isso serviu de lapidação do animal racional para a lapidação de nós mesmos. Agora é que entramos no berço racional, no âmago da verdade cristalina racional. Agora é que entendemos que estávamos num curso primário. E por que era um curso primário? Para a lapidação do animal racional. Agora que conhecem o curso superior, que é o mundo racional, é que estamos vendo e sentindo que tudo não passou de uma lapidação, para que depois de lapidados viesse o amadurecimento, a desilusão de tudo e o apodrecimento, para entrarmos na fase racional, a fase que veio para substituir a fase de animal racional. Saímos então da fase de lapidação, que é a fase de animal racional, e entramos para a fase da verdadeira formação do equilíbrio, passando para outra categoria, que é de aparelho racional. Hoje estamos cientes do porquê da fase primária, a fase de lapidação do animal racional. E assim, agora, todos dentro da fase racional, a fase consciente, sendo orientados racionalmente, para que tudo dê certo na vida de todos. Daí a multiplicação do equilíbrio racional, o equilíbrio que todos procuravam na fase de animal racional, mas não poderiam encontrar nunca, por ser uma fase de lapidação. O equilíbrio só se encontra na fase racional, a fase em que todos estão ligados ao mundo racional e sendo orientados pelo mundo racional, para que tudo dê certo na vida de todos, dentro da fase consciente, a fase positiva, e não na fase de lapidação, a fase negativa, por estarem em lapidação.